Tira a mão, tá? Jesus e seus discípulos estavam perto da cidade de Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. Em uma tarde, após um agitado dia de trabalho, ensinando e curando a multidão que o seguia, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos pegar um barco, estou muito cansado, quero ir para o outro lado do mar." Era uma bela tarde, o sol estava se pondo e não haviam previsões para a chuva. Então os discípulos entraram no barco. Era um barco de pesca. Não era muito grande, mas todos puderam se acomodar. Jesus se ajeitou na proa do barco e dormiu profundamente. Afinal, estava muito cansado. Os discípulos começaram a remar. A viagem estava muito boa, com um suave balançar das ondas. Os discípulos que remavam eram pescadores experientes. Eles sabiam exatamente como remar aquele barco. E afinal, nada podia sair errado. O tempo estava ótimo. Jesus continuava a dormir e os discípulos continuavam a remar. Remavam, remavam, remavam sem parar. Puxa! Estava ficando mais difícil remar. De repente, parece que o mar ficou tão pesado. Os discípulos começaram a sentir uma brisa que também fazia as ondas se agitarem. Mas os discípulos não estavam preocupados. Eles eram experientes e conheciam muito bem o mar da Galileia. Mas era bem mais do que uma brisa. Levantou-se um forte vendaval. O mar estava agitado e as ondas eram enormes. Os discípulos começaram a ficar assustados. Foi quando a água começou a invadir o barco. Eles tentavam tirar a água, mas estava inundando tudo. E agora? Os discípulos morreriam afogados. Eles estavam encharcados, com frio e com muito medo de perderem suas vidas. O vento continuava soprando muito forte e as ondas vinham uma após a outra. Mas, peraí, o que Jesus fazia enquanto isso? Ah, não é possível. Sim, Jesus estava dormindo. Como ele conseguia dormir em meio a tamanha tempestade? Então, assustados e molhados, os discípulos acordaram Jesus e lhe perguntaram: "Mestre, não vê o que está acontecendo? Não te importa que morramos todos aqui?" Jesus calmamente se levantou suas mãos e com toda a autoridade ele disse: "Vento, mar, aquietem-se agora!" E imediatamente a tempestade parou. Uau! Ninguém acreditava no que via. Como Jesus fez isso? Os discípulos se perguntavam. Estavam todos admirados. Aquilo nunca havia acontecido antes. Então, Jesus olhou com serenidade para eles e disse: "Por que vocês estão com tanto medo? Aonde está a fé de vocês?" Jesus estava triste, porque os discípulos andavam com ele há tanto tempo. Já tinham visto os milagres que ele operava e já tinham ouvido seus ensinamentos, mas ainda não tinham entendido que ele era e é o poderoso Deus que veio ser o nosso Salvador. Ainda cheios de
admiração, os discípulos se perguntavam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem?